Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas de Geografia, a nossa segunda dessa semana, onde no decorrer dessas aulas estamos estudando sobre os conflitos no Oriente Médio. Então já vimos a guerra entre Palestina e Israel, a questão curda e hoje vamos estudar a guerra na Síria. Estão preparados? Vamos começar. A guerra na Síria, que é o nosso assunto de hoje, começou no ano de 2011, dentro de um contexto chamado Primavera Árabe, que está relacionado aos conflitos revolucionários ou manifestações que ocorrem no Oriente Médio e no norte da África desde o ano de 2010, com o objetivo de procurar solucionar alguns conflitos existentes dentro do território, que são os massacres, as perseguições religiosas, as perseguições políticas, e protestar principalmente contra um governo, que é o governo da Síria, mais conhecido como Bashar al-Assad, que a sua família vem no poder desde o ano de 1965, pois dentro do território da Síria existe um poder hierárquico, ou seja, hereditário, que é passado de pai para filho. Então tem os seus sucessores. Essa guerra afetou em cheio a população civil. Quando a gente fala de população civil, estamos nos referindo àquelas pessoas que não estão envolvidas diretamente na guerra, pessoas que não fazem parte dessa disputa territorial, que acabam morrendo. Onde nos primeiros 5 anos chegou a ter mais de 24 milhões de pessoas mortas. Agora vamos aprofundar um pouco sobre os motivos da guerra na Síria, ou seja, por que ocorre esse conflito dentro da Síria. Lembrando que é um conflito que dura até os dias atuais. A guerra na Síria foi deflagrada quando um grupo de cidadãos, ou seja, pessoas inocentes, pessoas que não eram envolvidas em guerras, se indignou com as denúncias de corrupção reveladas. E, em março de 2011, foram realizados protestos ao sul de Dera, ou seja, uma cidade dentro da Síria, em favor da democracia. Quando eles lutavam, protestavam com relação à democracia, que eles queriam que a Síria deixasse de ter um poder hereditário e o poder passasse a ser republicano, ou seja, presidencialista, que o povo passasse a escolher quem iria assumir a presidência, o poder do país. A população revoltou-se contra a prisão de alguns adolescentes que escreveram palavras revolucionárias nas paredes de uma escola. Como resposta ao protesto, o governo ordenou às forças de segurança que abrissem fogo contra os manifestantes, causando assim várias mortes. A população ainda se revoltou por conta disso, pois a repressão acabou exigindo a renúncia do presidente Bashar al-Assad. A população, não satisfeita com o que estava ocorrendo, pois eles estavam manifestando, estavam ali com uma forma de protesto, que na visão deles era um protesto pacífico, após um grupo acabar sendo massacrado, eles exigiram que o presidente da Síria renunciasse ao seu cargo. Essa região, conhecida como Oriente Médio e o Norte da África, que foi onde ocorreu o início dos protestos no ano de 2010 e passou a ser conhecida como Primavera Árabe, porque foi protesto contra o governo, ou seja, contra Bashar al-Assad, está relacionado com outros países também. Em alguns casos, como o da Líbia, o dirigente máximo do país foi afastado, ou seja, o presidente foi afastado. Por quê? Lá, eles conseguiram derrubar ele do poder. Entretanto, o presidente sírio, ou seja, da Síria, respondeu com violência e usou o exército para reprimir os manifestantes. Ele resolveu mostrar para os manifestantes que quem mandava era ele e quem tinha poder era ele e que o povo deveria obedecer às suas ordens. Por sua vez, a oposição, ou seja, aqueles que não concordavam, começou a se armar e lutar contra as forças de segurança. A partir daí se iniciou diretamente o combate entre o governo, Bashar al-Assad, e os manifestantes. Brigadas, ou seja, grupos formados por rebeldes, começam a controlar as pequenas cidades, o campos e vilas. Eles conseguem dominar essas cidades, esses campos e essas vilas, mostrando para Bashar al-Assad que eles também têm domínio, eles também têm poder. Apoiados principalmente pelos países ocidentais, Estados Unidos, França e Canadá.
Lembrando que esses países são países desenvolvidos, países que enviavam para o Oriente Médio e ajudavam esses grupos de rebeldes a lutar contra Bashar al-Assad. Eles mandavam tropas, mandavam exército, armamento e que acabava treinando muitos civis para esse combate. Assim, os dois lados do conflito começam a impor bloqueio de alimentos aos civis, ou seja, eles começam a definir que não se passa alimentos de uma fronteira para outra e que a população tem que sobreviver com o que tem, levando assim o processo de escassez com relação à água, porque ela acaba sendo interrompida ou limitada e a população acaba sofrendo pela falta de alimento e pela falta de água. Por diversas vezes, as forças humanitárias são impedidas de entrar na zona de conflito. Quem são essas forças humanitárias? São aqueles que não estão de nenhum dos dois lados. Nem são povo que apoia Bashar al-Assad e nem são aqueles que estão envolvidos com os manifestantes, com os rebeldes. São aqueles que pensam na situação do povo civil e que querem ajudar a população. Além disso, o Estado Islâmico acaba se aproveitando da fragilidade do país. Que país é esse? A Síria, e se lança para conquistar cidades importantes dentro do território, ou seja, o Estado Islâmico acaba percebendo que a Síria está em grande conflito, está em guerras entre o governo, que é o Bashar al-Assad, junto com parte da população, e que eles podem aproveitar esse momento para dominar territórios. Sobreviventes relatam que são impostos duros castigos para quem não aceitar suas regras, ou seja, aqueles que não aceitassem as regras impostas por Bashar al-Assad, eles iam sofrer grandes consequências. Entre eles, ou seja, entre essas consequências nós temos espancamentos, estupros coletivos, execuções públicas e mutilações. E por conta desses conflitos dentro do território da Síria, começou a se surgir as forças beligerantes, ou seja, são aqueles grupos distintos dentro de um conflito na Síria que têm objetivos diferentes ou em comum, que são 4 grupos. O primeiro grupo, a República Árabe Síria. Segundo grupo, o Exército Síria Livre. Terceiro grupo, Partido da União Democrática. E o quarto grupo, o Estado Islâmico. O que cada um exigia, ou seja, qual era o objetivo de cada uma dessas forças militantes, ou seja, dentro do território da Síria. Vamos entender com a República Árabe Síria. Era liderado pelo presidente Bashar al-Assad, ou seja, era um grupo que ele comandava, ou seja, exército do presidente, do governante da Síria, considerado como as Forças Armadas Sírias, que tinham que manter o presidente no poder e enfrentar 3 inimigos distintos. Quem eram esses 3 inimigos? O Exército Síria Livre, Partido da União Democrática e Estado Islâmico, que eram grupos liderados que tinham apoio de outros países. A Síria, dentro da República Árabe, ela também teve apoio de alguns países. Quais foram os países que apoiaram a Síria e que apoiam até hoje? Iraque, Irã e principalmente a Rússia. O Hezbollah libanês é uma pequena ilha, um pequeno território, mas que não tem grande importância dentro dessa disputa. Os 3 principais é Iraque, Irã e a Rússia, principalmente a Rússia, contra o Exército Sírio Livre, Partido da União Democrática e o Estado Islâmico, que eram grupos distintos com objetivos em comum ou diferentes. O nosso segundo grupo em questão, o Exército da Síria Livre, estava formado por vários grupos que se rebelaram contra Bashar al-Assad, ou seja, eles já não eram a favor do governo, eles se rebelaram contra o governo, e esse conflito começou em 2011, a partir da Primavera Árabe, e receberam apoio de outros países. Que países foram esses? Turquia, Arábia Saudita e Catar. Então, relembrando, a República Árabe Síria era liderada pelo presidente Bashar al-Assad, com o objetivo de ajudar ele a permanecer no poder, e que ele tinha o Iraque, o Irã e a Rússia como seus aliados. O segundo grupo que acabamos de ver foi o Exército da Síria Livre, formado por grupos rebeldes, aqueles que não concordavam com Bashar al-Assad.
e que eles iniciaram o seu movimento no conflito de 2011, a partir da Primavera Árabe, e receberam o apoio da Turquia, Arábia Saudita e Catar. Nos nossos dois outros grupos, nós temos o Partido da União Democrática, formado pelos curdos. Quem eram os curdos que a gente viu na aula anterior? Aquele povo dentro do território, mas que ele não tinha dominação específica. Foi determinado dele ter o seu Estado firmado, mas que ele não foi colocado em prática porque a Síria, principalmente, não aceitou esse domínio imposto pela ONU. Este grupo armado reivindica a autonomia do povo curdo dentro da Síria, ou seja, ele queria ter o seu poder, queria ter a sua autonomia. Desta maneira, os curdos iraquianos e turcos se revoltam e acabam entrando nessa luta. Tanto o exército da Síria Livre quanto os curdos recebem o apoio dos Estados Unidos, União Europeia, Austrália e Canadá, e entre outros. Quando a gente fala de entre outros, são mais 2 países, a França e a Inglaterra. Já o Estado Islâmico, o seu principal objetivo era declarar um califado na região. Que significa o quê? O califado é uma forma islâmica monárquica, ou seja, é uma monarquia dentro de um governo, mas que também pode acabar entrando um processo de democracia, presidencialismo. Por quê? Não é obrigado a ser hereditário o poder. Dependendo da situação, o povo poderia escolher aquele que iria assumir. Então, apesar de terem capturado cidades importantes, o Estado Islâmico também foi derrotado pelas potências ocidentais. Quando se fala de potências ocidentais, são aqueles também que não concordavam com os conflitos dentro do Oriente Médio e que eram contra o Estado Islâmico. Então, os nossos 2 últimos pontos. Partido da União Democrática, formado pelos curdos, grupo que reivindicava sua autonomia de povo dentro do território da Síria. Ele tinha apoio dos Estados Unidos, da União Europeia, ou seja, os países da União Europeia, Austrália, Canadá, e por fora nós temos a França e a Inglaterra, que estão até hoje dentro desse processo. Juntando os 4 grupos, 4 forças, elas permanecem até hoje dentro do território da Síria e faz parte dos conflitos que existem atualmente. Para que vocês possam ter uma noção de como é constante o conflito dentro do território da Síria, que iniciou basicamente no ano de 2011, porque em 2010 foi o início das manifestações e em 2011 foi o início da guerra por conta de Bashar al-Assad reivindicar e mandar matar os manifestantes, vamos entender um pouco como ocorreu alguns processos de 2011 até os dias atuais. Então, analisando a imagem na tela do celular de vocês ou do computador, nós temos o quê? Em julho de 2011, milhares de manifestantes voltam às ruas e eles acabaram sendo reprimidos pelo governo de Bashar al-Assad, ou seja, pelo seu exército. Em julho de 2012, ou seja, um ano depois, isso não quer dizer que as manifestações não acabaram. Elas ocorriam durante esse processo, só que eram manifestações pequenas. Em 2012, os combates chegam a Alepo, principal cidade da Síria, atacada. Maior cidade do país antes do conflito. Hoje é um pequeno território e é basicamente uma cidade fantasma, por conta do conflito e da destruição em massa. A maioria do povo sunita passa a se manifestar, ou seja, ele não concorda com o governo. E cresce a importância do grupo Rijad no Estado Islâmico dentro da guerra, ou seja, o Estado Islâmico percebe-se que ele pode acabar se apoderando desse território porque ele está em conflito. Quase um ano depois, em junho de 2013, a ONU anuncia que quase 90 mil pessoas morreram até aquela data com o resultado dos conflitos. Ou seja, são muitas pessoas morrendo, principalmente civis, e assim vem consequentemente com o passar do tempo. Em agosto de 2013, centenas morreram após um foguete despejar um agente químico nos subúrbios da cidade de Damasco e o governo culpa os rebeldes. Aqui um governo acaba culpando o outro. O governo Bashar al-Assad culpou os rebeldes por lançar esse foguete e acabar matando milhares de pessoas. Em setembro de 2014, os Estados Unidos
apoiando um dos grupos dentro das forças contra a guerra da Síria, lança um ataque aéreo contra o país. A Rússia inicia ataques aéreos e é acusada de matar rebeldes e civis com apoio do Ocidente. Lembrando que Estados Unidos apoiava as forças contra o governo de Bashar al-Assad e a Rússia apoiava a Síria a favor do governo de Bashar al-Assad, ou seja, o território da Síria acabava entrando em um conflito de disputa entre dois outros países, que eram os Estados Unidos e a Rússia, querendo mostrar que eram grandes potências. Aí nós temos outros momentos, como em março de 2016, as forças de Bashar al-Assad reconquistaram a cidade de Palmira nas mãos do Estado Islâmico, ou seja, retomaram a cidade. Em 2016, em setembro, as forças russas e o exército sírio conseguiram bombardear novamente Alepo e reconquistar o território. Então, dentro da Síria existe conflito constantemente. Territórios que são tomados de grupos, independente de quem esteja no poder. E dando continuidade aos conflitos que existem dentro do território da Síria, passando a alguns pontos, nós chegamos em fevereiro de 2018, onde o exército de Bashar al-Assad passou a atacar violentamente a região de Ghouta, reduto que ele fez oposição, ou seja, que foi contra ele, estimulando aí mais de 300 pessoas sendo mortas durante um único bombardeio. Em 24 de fevereiro de 2018, a ONU, Organização das Nações Unidas, decretou uma pausa humanitária a fim de fazer entrar um comboio na zona de conflito de Ghouta Oriental. Igualmente, o presidente russo Vladimir Putin determinou uma pausa de 5 horas, porque a ONU ela determinou que esse momento da guerra ela parasse por algum tempo, porque as pessoas, os civis, estavam necessitando de ajuda, principalmente aqueles feridos. Então, o governo russo determinou que a guerra parasse durante 5 horas para que comboios entrassem dentro do território e ajudassem essas pessoas. Depois dessas 5 horas, o conflito poderia voltar novamente. O objetivo era entregar remédios, roupas e alimentos para os civis. Cerca de 400 mil estavam entre os dois exércitos combatentes, ou seja, os civis estavam entre uma zona de conflito entre dois exércitos. O cessar-fogo, porém, não foi respeitado por nenhum dos lados e mais mortes ocorreram. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou que a guerra parasse durante 5 horas, mas o outro lado também foi determinado que eles parassem, ou seja, os rebeldes, os manifestantes. Mas ambos não pararam porque eles perceberam que ali era o momento de contra-atacar o outro exército, assim fazendo com que mais pessoas acabassem morrendo. Em outubro de 2019, ou seja, a nossa data mais recente dos conflitos na Síria, o presidente americano Donald Trump anuncia a retirada das tropas no norte da Turquia, país esse que fazia parte de parcerias contra algumas forças militares dentro da Síria. E imediatamente o presidente deste país inicia o ataque aos curdos, alegando que os mesmos atentavam contra a soberania turca, ou seja, contra a Turquia. Independente do conflito dentro da Síria, existia também conflito dos outros países do Oriente Médio. Então, era um esperando a oportunidade para atacar o outro. E para concluir a nossa aula de hoje, vamos entender, fazendo um breve resumo, o que foi a Guerra Civil da Síria. Qual o objetivo, ou seja, quais as causas dos manifestantes, dos protestantes e dos rebeldes? Por que eles estavam nas ruas? Por que existiu esse movimento? Porque eles queriam o fim da ditadura, de um governo corrupto e de desemprego. E o objetivo que eles queriam que fosse colocado em prática. Eles desejavam a renúncia de Bashar al-Assad, que na visão deles era um governo ditador, um governo corrupto, que a população estava sofrendo muito por suas ações. Eles queriam uma mudança no regime, ou seja, nas leis impostas para os civis, e a expansão dos direitos, ou seja, que os direitos fossem iguais para todos. E alguns dados com relação aos aspectos gerais sobre a Síria. Presidente que ainda está no poder atualmente, Bashar al-Assad. A capital da Síria é Damasco.
As etnias, ou seja, o processo de colonização e de miscigenação, nós temos os árabes sírios, os curdos, que estudamos na aula anterior, os turcos, os armênios e os circancianos, ou seja, isso são descendentes de povos. A religião predominante é o islamismo, com 92,8%, ou seja, é a que abrange o maior território, e depois nós temos o cristianismo, que é a religião católica. O idioma falado na Síria é o árabe, a sua população gira em torno de 22 milhões de habitantes, e a sua taxa de desemprego gira em torno de 8,3%, ou seja, é uma taxa muito alta. E aqui encerramos a nossa aula sobre a guerra na Síria e o fechamento sobre o Oriente Médio, onde no decorrer das nossas aulas nessas últimas semanas estudamos sobre atividades econômicas, industrialização, disputa territorial, países correspondentes, localização, religião, povos sunitas e povos xiitas, além da questão de exploração do petróleo e os conflitos, que foi a guerra entre a Palestina e Israel, a questão curda e a guerra na Síria. Espero que tenham gostado das nossas aulas, tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida podem tirar no Class. Até a próxima e tchau!